Olá, bom dia, meu irmão, minha irmã, que vai estar ouvindo esta live daqui a pouco, ou sei lá que horário, né? Que de repente você pode estar ouvindo. Então, receba meu bom dia, boa tarde ou boa noite. Amém? Bom, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre as questões de preconceito. Tá? Preconceitos que, às vezes, nós temos, não nesse sentido, né, que o mundo diz por aí, preconceito racista, não, mas de ideias preconcebidas, mas que também não foge do contexto desse preconceito dito anteriormente. Tá? Veja, nós temos visto tantas coisas acontecendo no dia a dia, no decorrer das eras, onde pessoas, porque têm uma cor diferente, ou porque têm uma ideia diferente, ou porque têm um pensamento diferente, são colocadas de lado, são deixadas de lado e ninguém quer ouvir o que elas querem dizer. E, infelizmente, nós temos visto, nestes últimos dias, cada vez mais aumentar a imposição destes que eram colocados como desclassificados. Nós estamos vendo cada vez mais uma minoria querer incutir na cabeça, principalmente dos nossos filhos, dessa geração que está vindo por aí, né, ou desta que já está formada, como os nossos professores de universidade. Veja aí quanto tempo já faz que eles estão incutindo isso. Ideias que estão querendo formatar o conceito de família, a família como a família cristã que nós conhecemos da Bíblia, e estão cada vez mais também querendo fazer com que nós esqueçamos dos padrões de família criados por Deus, entre pai e mãe. Veja, nós temos visto pessoas aí, em vários países, criando leis absurdas que vão querer impor às pessoas que não podemos mais chamar o pai de pai, a mãe de mãe, mas genitor, genitora, né? Que não temos. E se isso acontece, e pelo visto vai acabar acontecendo, o seu avô, a sua avó vão deixar de existir. Seu tio, sua tia vai deixar de existir. Quer dizer, você que tinha sempre o prazer de comemorar o Dia dos Pais, pode estar dando adeus para isso. Eles vão querer o Dia da genitora, do genitor. Mas veja, nós estaremos nos comparando simplesmente ao conceito animal. Isso é um retrocesso e não um avanço, como eles dizem. Por quê? Porque Deus nos fez diferentes dos animais. Se fosse apenas para nós colocarmos filhos no mundo, né, ou criaturas no mundo, né, para serem o que quiserem ser, e no final das contas descobrirem que não são nada do que acreditam ser, então Deus não teria dito, nas suas palavras, que fez o homem à sua imagem e semelhança, mas teria feito a imagem de um cão, de uma ovelha, de uma cabra. Mas não, ele fez a sua imagem e semelhança. Um ser pensante, um ser que tem sentimentos e que tem uma identidade. E que se chama, autodenomina como pai. Entende onde eu quero chegar? Se nós continuarmos permitindo, como igreja, que estas coisas aconteçam sem fazer nada, sem se levantar e achar que tudo está normal, defendendo pensamentos ideológicos, nós estaremos simplesmente abrindo as portas para o conceito do anticristo que quer acabar com a família. Veja, quando Deus, na verdade, começou a sua instituição, ele não criou a igreja primeiro, ele criou a família. E a igreja é composta de famílias. Se nós destruirmos a base, o que vai acontecer com a igreja? Agora nós vamos ter que falar agora como genitores da fé e não pais da fé? Nós não vamos mais dizer que nós temos pessoas que foram heróis e heroínas, que nos impulsionaram a crer no formato da família tradicional? Isso está acontecendo no dia a dia. Isso é apenas uma das ressalvas. Mas, dentro deste contexto, nós temos que fazer algo. Para isso, nós temos que mudar as nossas ideias preconcebidas. Não somente o preconceito, como eu disse, no sentido que o mundo costuma dizer, mas nas ideias preconcebidas, onde nós afastamos as pessoas de dentro da igreja ou de dentro do nosso convívio,
porque não têm pensamentos iguais ao nosso. Veja, há um exemplo que eu estava lendo pela manhã de um pastor que ele mudou o sistema religioso da sua época lá nos Estados Unidos, para variar. Uma cidade no condado de Orange, na Califórnia. A igreja que ele pertencia se chamava Capela do Calvário. Seu nome era Charles, ou conhecido como Chuck. E veja, na contramão das coisas que estavam acontecendo na época, naquela época do sexo, droga, rock and roll, lembra? Onde o movimento hippie crescia cada vez mais e se espalhava pelo mundo, onde infelizmente nós tivemos tantas pessoas que hoje estão nas cadeiras do poder, influenciadas por estes. Lá nos Estados Unidos, uma geração inteira estava se perdendo. E este pastor, Charles, ou Chuck, ele viu isso e ficou tremendamente preocupado. Ele não queria que ele se perdesse, então ele resolveu fazer algo. Mas o que fazer? Começou a pedir orientação para Deus. Veja, a sua mulher Kay, né, ela foi uma heroína. E ela o ajudou, com o seu coração aberto, a trazer essa molecada perdida para dentro da igreja. Mas como fazer isso numa sociedade que tinha os seus padrões autoestabelecidos? Foi uma luta. Veja, um dia aconteceu que a filha deles, ela trouxe para sua casa um hippie. Um hippie daqueles piores que eles podiam imaginar. Com toda aquela vestimenta, aqueles trejeitos, mas para surpresa deles, este hippie era cristão e convivia no meio deles. E como poderiam eles crer que isso poderia acontecer? O cara ser hippie e ser cristão ao mesmo tempo. Tá. O que aconteceu? Seus pais, Kay e Chuck, resolveram conversar um pouco com ambos. E viram que realmente ele era uma pessoa convertida. E que estava ali tentando fazer com que pessoas chegassem até Cristo. E alguns ele tinha conseguido, mas era difícil porque ele trabalhava sozinho no meio deles. Ele era como um missionário ali perdido no meio daquela multidão que estava mais perdida ainda que serve tiroteio. Tá, e aí os anciões, né, da época, né, os bispos, aqueles que estavam na frente da igreja, com certeza eles tomaram a atitude mais esperada. Suas ideias preconcebidas partiram do princípio que não podemos receber essas pessoas dentro da igreja, porque além de eles terem os seus formatos de pensamento, seus modo de vestir totalmente contrários ao padrão da época, eles vão sujar o carpete da nossa igreja, que é novinho quando entrarem, porque só andam de pé sujo, de chinelo. Olha o absurdo que chegaram. Tá, então o que Chuck fez? No domingo seguinte, o Espírito Santo deu uma estratégia para Chuck. Ele lembrou da passagem do lava-pés que Cristo fez com seus discípulos em um momento de confraternização que estava tendo com eles. E ele fez a mesma coisa. Ele catou ou pegou uma bacia com água e um pano, ficou parado na entrada da igreja e cada hippie que passava, ele lavava os seus pés para que pudesse entrar na igreja. Veja, com essa simples atitude, que alguns poderiam dizer como humilhante, ele permitiu com que essas pessoas pudessem entrar. E aos poucos eles foram entrando, gostando, chamando outros. E partindo desse princípio, houve um verdadeiro reavivamento, que ficou conhecido como Movimento de Jesus, que impactou aquela época até os dias de hoje naquela região, lá do Oregon. Veja, Chuck disse sim ao Senhor. Eu quero fazer parte do movimento de mudança. Eu quero quebrar preconceitos. Eu quero mudar, começar de mim, com pequenos gestos, pequenas atitudes. Então, nessa manhã, eu quero dizer para você, por acaso alguém na sua vida que você julga diferente de você e que você o recusa, você repudia, porque pensa, ou fala, ou age diferente de você?
Jesus disse que, como possível, temos que ter paz com todos os homens. E que ele não veio fazer acepção de pessoas, mas pelo contrário, ele trouxe a sua palavra a todos sobre a face da terra. Então, nós não podemos institucionalizar as coisas e fazer com que as pessoas se sintam proibidas de acessar o templo. Se nós não podemos trazer as pessoas para dentro da igreja por causa de conceitos e preconceitos, de que serve a igreja aberta? E isso está acontecendo de tal forma que, com essa situação que nós estamos vivendo atualmente, do coronavírus, de toda essa situação, de repente também foi uma permissão de Deus para que, já que alguns não deixam outros entrarem, então aqueles que estavam dentro também começaram a deixar de vir. E por isso, a igreja da mídia começou a crescer tanto, fazendo com que todas as pessoas pudessem acessar essas igrejas que estariam fechadas, de modo aberto e amplo para todas as pessoas. Então, dessa forma, nós podemos fazer com que as pessoas se cheguem a Cristo e que consigam ter mudança em suas vidas. Então, eu quero também te convidar, esta manhã, a mudar esses conceitos e esses preconceitos, fazer com que o seu sistema que foi ensinado possa ser repensado, mas com um princípio básico, padrão, imutável, o de Deus. As suas palavras permanecem para sempre. As nossas atitudes, nossos pensamentos, o nosso modo de querer fazer as coisas sempre vão mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra de Deus diz: nós temos que amar a todas as pessoas, independentemente da sua cor, da sua altura, estatura, da sua posição. Nós temos que amar. Nós temos que perdoar, nós temos que entender, nós temos que procurar mudar o nosso eu. Ou seja, queremos ganhar o mundo? Então renove a sua mente. Mude o seu raciocínio nos padrões do Senhor. Porque Ele não faz com que as pessoas se percam. Pelo contrário, Ele as encontra. Como aquela passagem da ovelha que se perdeu. E o pastor deixou as 99 e foi buscar aquela ovelha perdida. E a trouxe de volta para o rebanho. Que assim seja na sua vida. Que você possa estar sendo tocado nesta manhã a repensar como temos vivido, como temos tratado as pessoas. E fazer com que o Senhor, Ele reine na sua casa, na sua família, no seu dia a dia. Que as suas decisões, as suas ideias quanto às pessoas possam ser renovadas nesta manhã. Com a mente de Cristo, você possa vencer o mundo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus possa te abençoar mesmo tremendamente e que todas as coisas que você pensar em fazer nesta manhã, você possa estar colocando Cristo à frente. Fique em paz, que o Senhor te abençoe.